E aí pessoal, beleza? Tudo certo? Professor Caio falando. E a gente vai conversar hoje sobre o reino fungi e os seus representantes, que são os fungos, tá? A gente vai falar um pouco sobre as características gerais, sobre reprodução, classificação geral e a importância desses organismos para o ecossistema e para a nossa economia, para a economia humana. Beleza? Vamos lá. Olha só, pessoal. Quando a gente vem para características gerais, a gente vai entender o seguinte: os fungos são organismos eucariontes, ou seja, são organismos que já têm uma célula bem desenvolvida quando a gente compara com organismos mais simples, né? A exemplo das bactérias lá do reino Monera. Eles podem ser uni ou pluricelulares, tá? A gente vai ter esses fungos simples, né? De organização por colônia e organismos mais desenvolvidos, né? Como é o caso dos cogumelos, que eles podem ter tamanhos bem maiores do que a média dos fungos. Inclusive, há alguns documentários falando que os fungos, né, um mesmo fungo, ele pode chegar a medir a mais de 1 quilômetro de comprimento, porque ele possui mecanismos para garantir o prolongamento do seu corpo, que a gente chama de corpo vegetativo, o micélio, por grandes áreas no subsolo. Tá? Uma das características dos fungos é garantir o desenvolvimento de sua estrutura corporal por alguns mecanismos específicos de reprodução assexuada, a gente vai falar mais para frente. Nós podemos dizer que os fungos eles são heterotróficos, ou seja, eles não fabricam o seu próprio alimento, e para esse processo heterotrófico acontecer, eles fazem absorção, ou seja, eles são decompositores da matéria orgânica. Daí a gente já observa uma grande importância desses organismos para o meio ambiente, para a nossa vida, enfim. Nós podemos dizer que os fungos, eles constituem ali, os representantes do reino fungi, eles constituem um grupo bastante diverso, de aproximadamente 200 mil espécies. Contudo, ainda é um grupo ainda muito pouco estudado. Nós conhecemos aproximadamente só 3% de todas as possíveis espécies de fungos do mundo. Isso acontece porque nós temos poucos pesquisadores na área. Se você visitar alguma universidade pública que trabalhe, que tenha pesquisadores de fungo, que tenha micólogos, né, que trabalhe com micologia, que é a área que estuda os fungos, você vai ver que muitas vezes esse pessoal eles estão subordinados ao departamento de botânica das universidades, justamente porque são tão poucas pessoas que não tem um departamento específico para fungos, tá? Acho que a gente só vai encontrar isso, departamento específico para fungos, que eu conheço só na Universidade do Paraná, a Universidade do Rio, Universidade Federal do Rio, e a USP. São as universidades que eu lembro aqui, que eu já visitei, inclusive a Universidade Federal do Paraná, e tem um departamento específico para fungos, tá? Mas a maior parte das universidades, o pessoal dos fungos está vinculado ali ao departamento de botânica, que tem um pessoal e tem estrutura maior, ok? Sabendo a gente que fungo é fungo e planta é planta, são dois grupos totalmente diferentes, tá? Por que isso acontece também? Porque há algum tempo atrás os fungos eles estavam presentes no reino, eles faziam parte do reino plante, né? Eles eram estudados com as plantas, assim como as algas também, era tudo fazia parte do reino vegetal, era fungo, alga, planta, e a gente foi desmembrando esses organismos em grupos distintos. Nós vamos ter dentro do reino fungi organismos simples, tá? Que não formam tecidos, eles não têm células em conjunto desempenhando função especializada, não tem isso. São organismos que, como eu falei, vivem em colônias, ou seja, eles vivem em agrupamentos de indivíduos que não desempenham funções distintas entre eles, né? E geralmente são isomorfos, ou seja, eles são semelhantes entre si. O fungo, portanto, eles possuem uma importância ecológica
e social significativa. Aí você vai pensar ecológica, como eu falei ainda há pouco, na reciclagem da matéria, e social porque muitos produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia, eles só são sintetizados a partir de fungos. Geralmente, esses organismos eles são classificados de acordo com a morfologia, isto é, de acordo com a forma e de acordo com a biologia molecular. Como eu falei, alguns fungos ainda não foram descritos ainda, muitas espécies não foram descritas ainda. Então ainda existe problemas de você considerar se um determinado organismo ele pertence ao filo A ou ao filo B, ou à família A ou à família B. A gente ainda tem problemas de classificação com os fungos nos nossos dias. E nós, nos últimos anos, estamos utilizando uma ferramenta muito importante, que é a análise molecular. Você fazer a análise genômica daquela espécie para poder determinar o grau de parentesco dela com a família A e a família B, e você poder vincular aquela espécie definitivamente ao seu grupo de origem. Então a gente está passando por um período ainda que vai demorar muito tempo da gente aí tá fazendo levantamento molecular de todas as espécies que já foram descritas, para a gente poder associar com mais fidelidade os organismos a seus grupos de origem. Em relação à estrutura básica, a gente pode falar que os fungos eles são constituídos por células filamentosas grandes, típicas, que são conhecidas como hifas. Essas células filamentosas que a gente está vendo aqui, elas podem ser cenocíticas ou podem ser septadas, sabendo que em ambos os casos elas são multinucleadas. Nós podemos falar que esse emaranhado de hifas que a gente observa normalmente quando alguma comida estraga, ou quando você descobre aquelas telhas que ficaram guardadas por muito tempo ali na umidade, a gente observa nesses ambientes os fungos ganhando um aspecto como se fosse de teia de aranha ou um enuvelado, né, parecendo lã ou algo do tipo. Isso daqui, essa estrutura grande inteira formada por hifas, que são esses filamentos, a gente chama de micélio. Ou seja, micélio é o conjunto, o emaranhado de hifas, tá? Esse micélio ele pode estar dividido em duas partes. O micélio vegetativo, que é essa parte que fica dentro de um substrato, pode ser dentro do solo, dentro de uma madeira, enfim, numa área que geralmente não recebe luz e que é úmida. E pode desenvolver também, esse micélio pode desenvolver uma subdivisão que é o micélio de frutificação ou micélio de reprodução. Pode ser chamado, além de micélio, pode ser chamado de corpo de frutificação e corpo vegetativo, corpo reprodutivo, corpo vegetativo, tá? Essa estrutura que a gente está chamando aqui de estrutura reprodutora é a estrutura que é responsável por permitir que o fungo ele se reproduza lançando esporos para o meio ambiente, ou seja, de maneira sexuada ou através da fragmentação, que é uma forma assexuada de reprodução dos fungos. Os fungos eles têm uma característica interessante, né, dentre tantas, que é que eles possuem a parede celular de quitina, que é o mesmo polissacarídeo, é o mesmo açúcar que a gente encontra nos artrópodes. Quando você pisa num grilo que escuta aquele crack de barulho de material quebrando, né, aquele barulho de material quebrando, é justamente a quitina que dá aquela rigidez ao artrópode que está se quebrando, está se partindo. Que é a mesma coisa que o que você encontra, por exemplo, no grilo, na barata, no camarão, no caranguejo, aquela estrutura rígida. Aquilo dali é devido à concentração de quitina, que é esse açúcar estrutural, polissacarídeo estrutural. Esse mesmo polissacarídeo a gente encontra na parede celular dos fungos.
tá? Dando ali rigidez, uma certa rigidez ao corpo dos fungos. Além disso, além desse açúcar, desse polissacarídeo estrutural, eles apresentam um outro polissacarídeo, que é o glicogênio. E esse açúcar, esse glicogênio, que ele é formado por grandes cadeias de glicose, ele serve como molécula, como reserva energética para os fungos. Então, a molécula energética para os fungos é o glicogênio. Em relação à classificação, a gente pode dizer que, como a gente falou antes, eles são classificados de acordo com a biologia molecular e a morfologia em 4 grupos principais. Ok? Nós temos os zigomicetos, pertencentes ao filo Zygomicota, que são os fungos sem corpo de frutificação, tá? Eles têm uma cápsula, mas essa cápsula ela fica dentro do substrato, ou seja, eles não têm corpo de frutificação. Zigomicetos, eles são fungos antigos, tá? Ó, derivam ali de um ancestral comum entre todos os grupos, mas eles estão aqui entre os grupos mais antigos. E com a aquisição do corpo de frutificação, eu tenho surgindo aqui 2 grupos: os ascomicetos, o filo Ascomicota, e os basidiomicetos, o filo Basidiomicota. Os ascomicetos, pelo nome, aí você já entende que eles possuem o asco. O que é o asco? É essa cápsula tubular que serve para a produção de células reprodutivas, tá? A exemplo dos esporos, ok? Os basidiomicetos, eles possuem essa base aqui que parece um chapéu, um guarda-chuva, né? Que é o basidiocarpo. Dentro desse grupo eu encontro os cogumelos, tá? Mesma lógica, isso daqui serve para produção de células reprodutivas. Além desses, eu encontro aqui os deuteromicetos, que a gente ainda não tem certeza da origem do grupo, mas eu posso chamar de fungos, entre aspas, imperfeitos. Por que imperfeitos? Porque eles não têm forma definida, tá? Eles são anamórficos. Na verdade, é um grande grupo de fungos que não se encaixa nem nos zigomicetos, nem nos ascomicetos, nem nos basidiomicetos. Ok? A gente chama esse grupo de fungos conidiais, tá? São fungos diferentes. Deutero significa justamente diferente, tá? Deuteromicetos é esse grupo aqui à parte. Vamos lá. A reprodução, ela pode ser assexuada. Na reprodução assexuada, eu tenho a fragmentação, que é justamente quando quebra um pedacinho desse do corpo de frutificação ou do corpo vegetativo. E esse pedacinho ele dá origem a um novo fungo, tá? Eu posso ter aqui o brotamento ou gemulação, que tanto acontece em fungos unicelulares quanto pluricelulares. É como a gente vê inclusive em leveduras. A célula ela forma como se fosse uma esfera, tá? Uma evaginação, uma protuberância, para dar origem, para a sofremitose lá na frente, dando origem ao novo indivíduo. É como se fosse uma bipartição, tá? A gemulação é a mesma coisa do brotamento. Tanto pode acontecer em organismos já desenvolvidos, pluricelulares, quanto unicelulares. A esporulação, que é a formação de zoósporos, ou seja, o fungo ele vai produzir uma célula que parece um gameta, na verdade parece um embrião, já é formado, já é diploide, parece um embrião, só que ele é clone do organismo paterno, tá? E esse zoósporo vai ser levado pelo vento, vai chegar no substrato, se fixar e ele dá origem a um novo fungo, tá? É por isso que a gente vai dizer assim, digamos, eu pego a minha camisa, coloco lá no local, enfim, um local
no quintal, e de repente passa um determinado tempo, sei lá, um mês depois eu encontro a camisa e ela está mofada. Por quê? Provavelmente aconteceu esse tipo de reprodução, por esporulação. Os zoósporos, eles foram lançados no ar, chega na camisa, se fixa e se desenvolve se tiver umidade e tiver pouca luz. Ok? Na reprodução sexuada, a gente pode dizer que os fungos, eles possuem, na maior parte deles, o ciclo haplodiplobiôntico, ou seja, eles possuem alternância de gerações. Uma fase da vida haploide e outra fase da vida diploide, assim como acontece nas algas e nas plantas. Tá? Cada filo daquele diferente, ele vai ter particularidades. Né? O ascomiceta é de um jeito, o basidiomiceto de outro, deuteromiceto de outro jeito. Né? Mas eles possuem essa alternância de geração. Uma fase da vida o indivíduo é haploide e outra fase da vida é diploide. Tá? Haploide, diploide. Em relação à importância ecológica, a gente pode dizer que, primeiro, os fungos eles são importantes para os ecossistemas porque eles fazem decomposição da matéria orgânica. Então, morre um organismo, morre um ser vivo, quem faz essa decomposição basicamente é bactérias e fungos. Outra coisa é que com isso eles garantem o equilíbrio ambiental. Todo o meu material orgânico, o meu corpo, o seu corpo, uma hora vai ser decomposto por bactérias e fungos e esse material vai ser assimilado pelo meio, vai pertencer ao solo e vai ser absorvido pelas plantas. As plantas vão dar origem, elas vão possibilitar a origem de outros organismos que são herbívoros e assim por diante. Entra no ciclo das cadeias alimentares a partir da decomposição do meu corpo. Da mesma forma, a gente se alimenta a partir de outros organismos que de repente se alimentaram, se nutriram a partir de substâncias decompostas de outros organismos. Então tudo está ligado. O nosso corpo, ele já foi, assim como o Carl Sagan fala, ele já foi poeira das estrelas. Então tudo está interligado. A gente pode dizer que os fungos eles são saprófilos ou saprófitos ou parasitas. O que é isso? Saprófilo ou saprófito é aquele organismo que se alimenta de matéria morta. Tá? No caso desse fungo aqui, essa orelha de pau, que está se alimentando aqui dessa planta que já morreu. Ele é um organismo saprófilo. E também é saprófito, porque saprófito é o que se alimenta de planta. Fotossíntese. Como está se alimentando de planta, saprófito. Mas ele não deixa de ser saprófilo. Se um animal tivesse morto aqui, o fungo tivesse se alimentando desse animal, a gente diria apenas que ele é saprófilo. E o que é parasita? É quando ele se alimenta de um organismo que ainda está vivo. Se essa planta tivesse viva, tivesse lá saudável, mas tivesse um fungo ali na base da planta, se alimentando dos nutrientes da planta, né, decompondo os nutrientes da planta, a gente poderia dizer que esse fungo seria um parasita. Parasita se alimenta de organismo vivo. Saprófilo ou saprófito se alimenta de organismo morto. Nós podemos dizer que muitos fungos realizam mutualismo, que é aquele processo de relação ecológica onde tem dois organismos se ajudando. Um exemplo que a gente observa é o caso dos líquens, né? Você tem algas e fungos se ajudando. E as micorrizas também, que você tem fungos fazendo mutualismo, mas só que com plantas. O fungo associado às raízes de plantas para poder realizar essa ajuda mútua. Os fungos também realizam fermentação, então eles auxiliam na digestão de muitos organismos, tá? E eles fermentam substâncias também no ambiente. Eles realizam controle biológico, ou seja, eles controlam a quantidade de indivíduos de espécies diferentes, controlam pragas como algumas plantas, animais, bactérias e vírus. Eles fazem esse controle e eles são bioindicadores da qualidade do meio ambiente, ou seja, tem muitos fungos no ambiente. A gente vai entender que o ar, de uma forma geral, a gente pode subentender que o ar ele é respirável, é um ar bom, tá? Tem poucas partículas
de poluição naquele ambiente. Em relação à importância humana, econômica, a gente pode dizer que os fungos eles são utilizados no preparo de alimentos, né? Como você tem as cervejas, vinhos, salame, né, queijo, que são preparados, o gorgonzola, né, é preparado a partir de fungo. Na agricultura, você vai ter algumas plantas que só se desenvolvem se tiver fungo associado às suas raízes, né, formando micorrizas. No biocontrole, eu posso dizer que eu posso utilizar fungo para controlar a espécie de outros seres vivos. Por exemplo, tem uma espécie de planta que ela está com uma bactéria lá causando algum problema nas folhas das plantas. Aí eu pego um fungo e agoo aquelas plantas para elas se livrarem daquelas bactérias. Isso é um tipo de biocontrole, que é quando eu utilizo uma espécie para controlar o número de indivíduos de outra espécie. Fungos são utilizados para a fabricação de medicamentos, que é o caso dos antibióticos. O primeiro antibiótico do mundo, que foi a penicilina, né? Aqui eu tenho o Penicillium, o fungo do gênero Penicillium. O primeiro antibiótico criado no mundo, que foi criado assim por acaso, depois vocês podem pesquisar sobre, pelo Alexander Fleming, ele possibilitou uma nova era para a medicina. Você poder curar indivíduos que estão com infecções a partir de bactérias, né? A peste negra dizimou grande quantidade da população porque a gente não tinha antibiótico naquele tempo, né? Tem um filme muito legal sobre isso, que é um filme chamado O Físico, que ele fala sobre esse contexto. E você tem fungos como recicladores da matéria orgânica. Significa dizer que eu posso utilizar no dia a dia os fungos para eles reciclarem a matéria orgânica. Um dos exemplos que a gente pode citar é a compostagem, que você pode fazer na sua casa para reciclar o lixo orgânico e você ter a terra preta, aquela terra almífera sendo produzida ali para você poder usar nas plantas, tá? Então os fungos eles têm grande importância, grande significado para a economia humana. Por fim, a gente pode destacar alguns fungos que eles têm importância médica, ou seja, eles causam algum tipo de doença, causam algum dano ao ser humano. Aí a gente tem como doenças, né, como patologias, que são as micoses, né? A gente tem a candidíase ou cândida, aí você tem o fungo Candida albicans, que é aquele fungo que ele causa o corrimento vaginal, que todas as mulheres têm ou vão ter em algum momento da vida, tá? É comum, inclusive até nos homens. Nas mulheres é mais comum porque o ambiente vaginal é um ambiente úmido, né? Então ele leva a esse desenvolvimento da cândida mais comum do que nos homens. Nada que não seja tratável. A onicomicose, que é aquela micose da unha, né? Que também, de forma geral, é comum, né? Causada pela tínia. A pitiríase versicolor, que é o pano branco, conhecido como o pano branco, tá? A malacésia, o gênero malacésia é que causa a pitiríase. A impingem ou impinge, que a gente conhece mais por aqui como impinge, o mais comum que a gente vai encontrar dos fungos causando a impinge é o do gênero Microsporum, tá? É o gênero de fungo que é mais comum causando a impinge. E a frieira, que é o conhecido pé de atleta, que também é causado por um fungo do gênero Tinea, tá? Só que é uma Tinea pedis. Então a gente tem alguns fungos causando problemas, mas a grande maioria dos fungos, eles são nossos companheiros, nossos amigos. Se não fossem os fungos, a gente não tinha os ecossistemas equilibrados, reciclagem da matéria, a gente não teria alguns tipos de alimentos, a gente não teria remédios, tá? Fármacos no geral. Nós com certeza estaríamos perdidos se não fossem os fungos, organismos assim tão pouco reconhecidos, mas de grande importância para o nosso dia a dia, tá? Pessoal, então é isso. Agradeço a atenção de todos vocês. Nos vemos na próxima aula. Até logo!